Imagine a seguinte situação. Você é líder de uma equipe de resgate e recebe um pedido de socorro. 4 jovens de 20 anos, em viagem de formatura, estão em perigo, isolados devido a uma tempestade e o nível da água está subindo. Mas pouco tempo depois, chega uma segunda mensagem. Um grupo de 7 mineiros, de idade média 54 anos, está preso em uma caverna devido a um deslizamento de terra e o oxigênio está acabando. Você só pode salvar um deles. Qual dos grupos você escolhe? 1. Os mineiros, porque eles estão em maior número. 2. Os mais jovens, porque a mensagem deles foi a primeira a ser recebida. 3. Os mineiros, porque sofreram um acidente de trabalho, enquanto os jovens estão em passeio. 4. Os mais jovens, porque a longo prazo eles podem trazer um retorno maior à sociedade. E 5. Os mineiros, porque a morte deles é inevitável, enquanto os jovens podem acabar escapando. A tempestade pode diminuir, por exemplo. Esse dilema moral é de difícil solução e qualquer resposta pode ser colocada em xeque se você receber informações adicionais ou se modificarmos um pouco as condições. Vou dar alguns exemplos. E se as quantidades de pessoas nos 2 grupos for a mesma? E se você souber que o primeiro pedido de socorro foi do outro grupo, só demorou para chegar? E se você receber a informação que um dos grupos é formado por pessoas racistas, homofóbicas, misóginas? Que garantia você tem que os jovens trarão qualquer benefício à sociedade no futuro? Pensando que essas e outras decisões não deveriam ser ao acaso, nem expressar as inclinações pessoais, Jeremy Bentham, em 1789, lançou as bases de uma linha de pensamento chamada utilitarismo. Posteriormente, ela foi desenvolvida e elaborada por John Stuart Mill. De forma resumida, e bota resumida nisso, o utilitarismo considera que as ações corretas são aquelas que tendem a aumentar a felicidade dos indivíduos e as erradas são as que diminuem a felicidade. E ainda expande esse conceito para toda a sociedade, afirmando que esse cálculo utilitário deve procurar aumentar a felicidade para o maior número de pessoas. E ainda tinha uma distinção entre a quantidade e qualidade dessa felicidade, o que tornava tudo muito mais difícil. Mas se isso causar infelicidade a alguns, bom, esse é o preço. Na prática, esses alguns podem ser até excluídos do convívio dos demais, caso suas ações atrapalhem. Está percebendo a complexidade da coisa? E olha que Stuart Mill era um cara com pautas progressistas para a época. Ele defendia o voto para as mulheres, reforma agrária e até criação de cooperativas de produtores com o objetivo de democratizar a propriedade. Ele acreditava que essas ações corretas seriam suficientemente capazes de criar condições para um ser humano melhor. Ele apostava num ser humano com virtudes. Voltando ao nosso dilema, não tendo outra saída do que salvar um dos grupos e eliminar das nossas simpatias, temos que pensar que maximizar a felicidade aqui se traduz em salvar mais vida. E aí, o cálculo utilitário é o seguinte. Suponha que a expectativa de vida no Brasil seja de 77 anos. Por que esse número é importante? Porque é com base nele que veremos quanta vida há pela frente em cada grupo. E quanto mais vida for salva, maior a chance de felicidade. Salvar 4 jovens de 20 anos é salvar 57 vezes 4, 228 anos. Já salvar 7 mineiros de 57 anos é salvar 20 vezes 7, 140 anos. Portanto, nesse caso,
a opção utilitarista seria salvar os jovens. Esse exemplo é uma situação particular no qual qualquer escolha, por mais matemática que possa parecer, tem um viés ideológico intrínseco. Se o utilitarismo fosse aplicado de fato, como os liberais afirmam que é para tomar decisões políticas e econômicas, certamente não teríamos tanta concentração de renda e desigualdade social. Por isso e outros motivos, essa ideia em si não me seduz. Aliás, sobre isso, fico com as palavras de Marx e Engels, publicadas em 1844, 17 anos antes da obra de Stuart Mill. Ideias não podem executar absolutamente nada. Para a execução de ideias, são necessários homens que ponham em ação uma força prática.